Capítulo 4. 3 jovens médiuns. A senhora pode começar por Francisco de Assis? Pede Felipe entusiasmado. Bem, o Francisco era jovem como você e adorava uma festa. Na verdade, umas boas farras. E aí entro eu. Sem mim, muitas pessoas se perdem nos ilusórios caminhos da vida material para depois viver um doloroso despertar. Mas, com ele, não foi assim. Logo que ouviu o chamado mediúnico do Cristo, ele mudou. Teve um errinho de comunicação que foi até engraçado. É comum acontecer. Conte, pede Felipe curioso. Jesus tinha falado para Francisco reconstruir a sua igreja, mudar a forma de viver dos cristãos. E ele achou que era uma igreja abandonada perto de onde morava. A mediunidade ri ao contar essa história. Mas como ele entendeu que não era aquela igreja? Pergunta Felipe. Com o tempo, quem me cultiva espiritualiza e passa a entender tudo melhor, de forma mais clara. Depois, as comunicações tornaram-se comuns e faziam parte da vida de Francisco até o momento do desencarne, que, por final, teve impressionantes fenômenos mediúnicos como os estigmas. A senhora quer dizer que os estigmas de Francisco de Assis são um fenômeno mediúnico? Como não, meu amigo? É pena que ninguém estude mais esse fenômeno, comenta. Felipe sabia que os estigmas eram ferimentos semelhantes aos que o Cristo sofreu na crucificação, que apareceram no corpo de Francisco de Assis. Ele gostaria de entender melhor este fenômeno, mas sabia que o diálogo mediúnico tem que ter organização e que ele deveria estudar antes de questionar. Aguardaria o momento oportuno para, depois de estudar o assunto, dialogar com a mediunidade. Felipe interrompe seus pensamentos e diz: fale alguma coisa do Antônio de Pádua, por favor. Ele viveu na mesma época que Francisco de Assis. Médium extraordinário. Uma vez, quando ele pregava na Espanha, seu pai estava sendo condenado injustamente por um crime em Pádua, na Itália. Ele adormeceu durante a pregação, foi até o outro país em espírito, materializou-se, defendeu o pai, que foi inocentado. Voltou e continuou a pregação. É o mesmo fenômeno que aconteceu com Eurípides? Pergunta Felipe. Sim, Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, interior de Minas Gerais, fez isso várias vezes na sala de aula do Colégio Allan Kardec e seus alunos, da sua idade, assistiam e ajudavam com apoio energético. E Joana d'Arc? Teve contato com a senhora ainda jovem? Pergunta Felipe. Ele quer aproveitar cada segundo. Menina inteligente e corajosa. Começamos ostensivamente quando ela tinha menos de 12 anos. Tornou-se uma das maiores generais da história. Com 17 anos, comandava um exército com mais de 4.000 homens e venceu uma guerra que durava mais de 100 anos. Por isso o nome da guerra, Guerra dos 100 Anos. Claro, eu dei uma mãozinha, concluiu sorrindo ao se lembrar de uma médium tão amada. Conte-me mais alguma coisa da história dela, por favor. No começo, ninguém acreditava que ela tinha mediunidade e excelentes guias espirituais. Ela foi falar com o rei para comandar o exército da França. Tanto insistiu que o rei resolveu recebê-la e testá-la. Quando ela entra no palácio, está acontecendo uma grande festa e o rei se disfarça e coloca outra pessoa no trono. Ela entra e, guiada mediunicamente, é claro,
Encontra o rei no meio dos convidados e o saúda. Todos ficam impressionados. E ela foi ferida alguma vez nas batalhas, quer saber Felipe? Sim, eu ajudo, oriento e consolo, mas cada um tem que fazer a sua parte. Foi assim. Mediunicamente, ela foi avisada que seria ferida com uma flecha, mas não deveria se preocupar, que tudo ficaria bem. Assim aconteceu e ela deu um exemplo de coragem para todos. Mas ela não poderia ter evitado, já que sabia? Muitas coisas são evitadas com a minha ajuda, mas tem outras que são importantes testemunhos a serem dados. Como disse, eu ajudo, mas cada um tem que vivenciar os ensinos do Cristo, superando suas provações. Entendi, sim. Eu também terei meus testemunhos, fala Felipe. A mediunidade sorri. É bom ver alguém que não queira extrair dela nenhuma vantagem egoísta. Está ficando tarde. Hora de partir. Eu devo fazer parte do dia a dia das pessoas, mas todos devem cumprir suas obrigações materiais. O dever é sempre bom conselheiro, conclui a senhora mediunidade. Ela está radiante com aquele encontro. Gostaria de vê-la novamente, fala Felipe. Nada mais fácil, responde a mediunidade. A senhora estará aqui na próxima semana? Pergunta Felipe com esperança. Certamente nos encontraremos. Que maravilha! Estarei aguardando a senhora. Felipe mal se contém de alegria. Agora sim, sente-se espírita. Despedem-se.